Próximo assunto, tabs. Vamos aprender nesse vídeo como trabalhar com a estrutura de abas do Materialize. Beleza? Bom, então vamos aqui ao Sublime Text. Eu vou fazer o seguinte, ó, div class row. Vou criar aqui uma linha. Dentro dessa linha, vou criar mais uma div call S12. Ou seja, essa div vai ter uma largura de 12 colunas. E dentro dessa div, nós vamos colocar a nossa lista de abas. UL class tabs. Aqui dentro da UL, vamos criar alguns LIs, já atribuindo a classe tab. E dentro do LI, vamos criar alguns links. Eu vou colocar o href vazio por enquanto. Teste 1. Só que tem um detalhe. A gente precisa distribuir a largura dessas abas aqui nos LIs também. Então, vou fazer o seguinte. Para fechar 12 colunas, eu vou atribuir um call S3 para cada uma. Vou alterar aqui o texto, ó, teste 2, teste 3 e teste 4. Tá? Abrindo aqui no navegador, nós temos aí as 4 abas com a mesma largura. Tranquilo? Se eu aumentar aqui o tamanho da tela, perceba que elas permanecem padronizadas. Só para exemplificar, eu poderia ter uma aba com a largura de 6 colunas e mais duas com a largura de 3. Atualizando, olha só, tenho essa aba teste 1 que está com a largura de 6 colunas, mas as outras duas com a largura de 3. A gente não precisou colocar o código de inicialização, porque as abas são iniciadas automaticamente. Mas se você estiver trabalhando dinamicamente, a gente vai precisar adicionar o código, tá? Então, vou colar o código aqui embaixo. Bom, agora a gente vai precisar criar o conteúdo de cada aba, certo? Então, aqui embaixo dessa div, que envolve as nossas abas, eu vou criar mais uma div e vou atribuir um ID. Vai ser teste 1. A gente precisa também atribuir aqui uma classe e colocar a largura dessa div. Call S12. Vai ter uma largura de 12 colunas. E aqui dentro eu vou colocar um texto. Beleza? Então, para fazer com que, quando eu clicar no teste 1, apareça esse conteúdo, aqui no href, a gente precisa colocar o ID do elemento, que é teste 1. Teste 1. Eu vou aproveitar essa estrutura, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Vai ser o teste 2. Teste 2. Ok. E para diferenciar um do outro, vou alterar a cor de fundo. Aqui vou colocar um red e aqui um blue. No href, joguinho da velha, teste 2. Certo? Atualizando aqui o navegador. Teste 1 e teste 2. Teste 3 ainda não tem nenhum conteúdo e nem teste 4. Certo? A gente pode também deixar uma aba desabilitada. Basta adicionar a classe disable. Dessa forma, a aba teste 3 vai ficar desabilitada. Atualizando aqui o navegador, a gente não consegue clicar na aba 3. A gente pode adicionar um link externo também. Por exemplo, aqui no teste 4, eu quero que ele vá para o site do Google. http://google.com. Vamos adicionar também um target blank para ele abrir uma nova aba. Atualizando aqui o navegador, teste 1 funcionando, teste 2, teste 3 desabilitado e o teste 4 ele vai para o Google. A gente pode deixar também uma aba ativa, né, por padrão. Basta utilizar, ó, a classe active no link. Active. Quando a gente atualizar, a aba teste 2 vai ficar ativa. Como vocês perceberam, as abas têm uma largura variável. E pode acontecer de, em algum momento, aparecer uma barra de rolagem. Então, se você não quiser que apareça essa barra de rolagem, você precisa adicionar essa classe aqui, ó, tabs fixed width, aqui na UL. Ao lado de tabs, nós colocamos essa classe, ó, tabs fixed width. Agora você não precisa se preocupar com barras de rolagem. Nós temos também um método interessante aqui que serve para
selecionar uma aba de uma forma programada. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, embaixo aqui da div row, eu vou criar um botão a class btn id alterar aba. E aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó, cifrão. Vamos selecionar aquele botão alterar aba. Então, quando houver um clique, function, abre e fecha o parênteses e abre e fecha os chaves. Então, quando houver um clique nesse botão alterar aba, o que vai acontecer? Ele vai disparar esse método aqui. Eu vou copiar esse método e vou colar aqui dentro. Então, o primeiro parâmetro aqui é o select tab. E o segundo parâmetro, o ID dessa tab. Então, eu quero selecionar a aba teste1. Então, eu vou copiar o ID teste1 e vou colar aqui. Então, vamos testar. Atualizando aqui o navegador. A aba que aparece ativa é o teste2. Por causa da classe Active, que nós colocamos no link. Mas se eu clicar no botão Altera aba, ele altera para a aba 1. Nós temos aqui também três opções. Temos a onShow, que executa uma função de retorno, fornecendo algumas informações sobre a aba. Basta abrir e fechar chaves, adicionar a opção. Então, o que essa função faz? Ela vai retornar um objeto com várias informações sobre aquela aba. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, function, abre e fecha parênteses, e vou colocar um nome aqui, ó, aba, tá? Abre e fecha chaves, console.log, e vou colocar aqui dentro, aba, beleza? Então, o que vai acontecer? Atualizar aqui o navegador, vou clicar com o botão direito, inspecionar. Vou aqui em console, e olha só, quando eu clicar na aba teste1, ele retornou aqui um objeto com algumas informações dessa aba, como o ID, as classes que nós utilizamos, alguns atributos aqui também, beleza? Nós temos mais uma opção aqui, que é o Swipeable, que serve para ativar a função arrastável dessa aba. Vou copiar, o padrão dela é false, colocar uma vírgula aqui, adicionar essa opção, dois pontos e true. Ctrl S aqui para salvar, atualizando aqui o navegador. A partir de agora eu posso arrastar, ó, de um lado para o outro, beleza? E juntamente com essa opção, nós temos o Responsive Threshold, que delimita uma largura para que a função anterior funcione. Então vou copiar aqui essa opção. O padrão dela é infinito, tá? Então se eu colocar um valor aqui em pixels, por exemplo, 700 pixels, faltou uma vírgula aqui em cima, Ctrl S aqui para salvar. Olha só o que vai acontecer. Atualizando o navegador, a função aqui está funcionando, beleza? Mas se eu aumentar a largura de tela para 1000 e atualizar, não vai mais funcionar, beleza? Porque o máximo para funcionar é uma largura de tela até 700 pixels. Se eu diminuir agora para 640 e atualizar, ele volta a funcionar, beleza? Então é assim que funciona, espero que vocês tenham gostado, até a próxima!